Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar bastante com semântica. Então, pelo sentido das orações, vocês vão conseguir facilmente tanto classificar como usar nos textos de vocês, certo? Então, lá, unidade 26 do livro de gramática, nós começamos aqui, se beber não dirija, se caso insistir, está aqui a chave, essa figurinha, para quem não sabe, é a morte, certo? Então, primeiro, gostaria de dizer para vocês que haveria necessidade de uma vírgula entre as duas orações, porque a vírgula é obrigatória, já que a oração adverbial subordinada adverbial está antecedendo a principal. Como assim, Pro? Se beber é a oração subordinada. Ela está antecedendo a principal, que é não dirija. Como essa ordem foi invertida, obrigatoriamente deveria ter uma vírgula aqui. Oração no sentido dela, então, de oração principal e subordinada, seria não dirija, se beber, certo? Então, por ter havido essa troca, a vírgula, ela é necessária. Não coloquei, obviamente, porque o cartaz está pronto e não é nosso, tá? Então, o que a gente tem aqui? Na recomendação do alto da imagem, então, se beber, não dirija, exprime uma condição para a pessoa não dirigir. Então, se beber, qual é a condição? Não dirija. Escolha, então, uma coisa ou outra. Se caso insistir em quê? Se caso insistir em beber, também exprime uma condição para receber a chave. Então, se você insistir em beber e dirigir, está aqui a chave e a Dona Morte vai acompanhá-la. Então, um cartaz importante, sério, que está usando de ironia, certo? Então, vamos lá, introdução. Quando a cegonha chegou à casa dos meus vizinhos para entregar a encomenda, o garoto era tão feio que eles ficaram com a cegonha e devolveram o menino. Então, nós temos aqui, gente, 3 orações subordinadas adverbiais. A primeira, quando a cegonha chegou à casa dos meus vizinhos, me exprime ideia de tempo. E como eu vou saber qual a palavra que me indica isso? A palavra quando. Para entregar a encomenda, me dá uma ideia de finalidade. Para que as cegonhas foram até a casa dos meus vizinhos? Para entregar a encomenda. Que eles ficaram com a cegonha e devolveram o menino. Dá uma ideia da consequência da visita deles àquela casa, certo? Bem, usei aqui um exemplo de um período simples para vocês entenderem como acontece também no composto. Vocês já aprenderam que as palavras, eu sempre repito isso para vocês, ela pertence a uma classe gramatical, tá? Então, é vista morfológica e ela também exerce uma função dentro de uma oração. Então, no exemplo aqui, de manhã, as jangadas partem para o mar, de manhã, qual a classe morfológica, qual a classe gramatical, desculpa, que ela pertence? Ela é um advérbio. Qual é a função sintática dessa locução na minha oração? Ah, ela é um adjunto adverbial de tempo. Pronto, a partir daqui você sabe como ela vai funcionar num período composto. Classificação dessas orações são 9, como vocês estão vendo. Hoje nós vamos trabalhar essas 4, vamos fazer os exercícios, fazer a correção, tirar as dúvidas e aí partiremos para o segundo grupo, que são as 5. Então, o primeiro grupo, condicional, comparativa, temporal e final. E para a segunda aula, causal, consecutiva, proporcional, conformativa e concessiva. Então, vamos já começar. Então, nosso primeiro exemplo aqui é de uma adverbial condicional, relação semântica. Então, qual é a ideia que ela me exprime? Como o próprio nome já diz, exprime a condição de ocorrência do fato expresso na oração principal. Quais as conjunções que eu vou usar nessas orações condicionais? Se, a menos que, desde que,
contanto que, uma vez que. Porque essas duas últimas, elas estão com asterisco vermelho. Porque a gente não usa isso na linguagem falada, só na escrita. Vocês não vão dizer, uma vez que termine o trabalho, ele receberá o pagamento combinado. Vocês vão escrever, mas falar não é usual, tá? Então, percebam que ele vai receber o pagamento uma vez que ele terminar o trabalho. Tudo bem? Então, vocês sempre vão fazer essa associação. Em relação à oração principal, qual é a ideia que ela exprime? Ah, é uma condição. Ele termina o trabalho e recebe o pagamento, certo? Comparativa. Então, como o nome mesmo já diz, uma comparação. Quais as principais conjunções? Comparativa, como, mais do que, menos do que, tão quanto, tanto quanto. Olha aí, duas também conjunções que vocês não usam falando, mas sim na hora que vão escrever. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção. Então, uma comparação. A próxima, ela é atemporal, porque localiza no tempo o fato expresso pela oração principal. Quais as conjunções temporais que eu posso usar? Quando, logo que, sempre que, desde que, assim que e enquanto. Logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Então, a minha oração subordinada, olha que eu falei lá para vocês no primeiro slide, ela está antecedendo a oração principal, então ela precisa ser separada por vírgulas. Logo que, me dá a ideia de tempo. Milhares de andorinhas, assim que o tempo esfria, voam de volta para o norte. Percebam aí que a oração principal ela está dividida. E a oração subordinada está entre a oração principal. Então, qual é a oração principal, Pro? Milhares de andorinhas voam de volta para o norte assim que o tempo esfria. Ah, então ela preciso colocar vírgula também? Sim, porque você alterou a ordem dela. Agora vamos à subordinada adverbial final, que tem a relação semântica exprimindo a finalidade, o objetivo do fato contido na oração principal. Quais as principais conjunções? Para que é o mesmo que para que, e a fim de que. Levarei o carro ao mecânico para que ele conserte os faróis. Há uma finalidade em levar o carro ao mecânico, certo? Que é consertar, desculpa, não os faróis e sim os freios. A fim de que o menino o compreendesse bem, o pai falava pausadamente. Então, falar pausadamente tinha uma finalidade, o menino compreender bem. Então, meus queridos, por hoje é só. Peço que vocês, então, realizem os exercícios do livro, tá? Anotem as dúvidas. Quando eu entrar ao vivo, vou continuar fazendo os exercícios com vocês e a correção e, obviamente, tirando as dúvidas que vocês têm, tá bom? Um beijo e até já!